Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um react, dessa vez ao Inteligência Limitada. Faz tempo que eu não faço react ao Inteligência Limitada, né? Existem provas concretas da existência de Deus? Pastor Hernandes responde. Peguei esse vídeo por conta da thumbnail que estava escrito lá, não dá para acreditar em Deus e na evolução, sabe por quê? Então ele vai explicar por que que o vídeo tá prometendo, a thumbnail tá prometendo por que que não dá pra acreditar em evolução e em Deus. E a gente vai usar esse recorte aqui pra falar de biologia e evolução e da relação entre biologia e a religião, tá bom? Mas antes, não se esqueça, se você gostar do canal, se você gostar do vídeo, antes de sair do vídeo, considere se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo. Não se esqueça. Não vou pedir agora porque, cara, como você vai dar like num vídeo que você nem viu? Como você vai se inscrever num canal que você acabou de cair? Mas, quando você for sair do vídeo com 5, 10 minutos, se inscreva aí no canal, cara. De graça, tem vídeo quase todo dia. E estamos aqui quase todo dia tentando aprender um pouco mais sobre o mundo juntos. Beleza? Então vamos lá pro vídeo. Ver, né, a resposta do Pastor Hernandes Dias Lopes. Ele falou aqui: boa noite, sou formado Boa e noite. trabalho com ciências, biológicas no meu caso. Não tenho dúvidas de que a evolução das espécies é a descoberta de um fato, mas sinto vontade de voltar para a igreja. É possível ser cristão sem negar este fato e outros fatos científicos? Muito obrigado pela pergunta, Matheus. Matheus Quaresma. Matheus Quaresma. Obrigado, Matheus, pela sua pergunta. Veja bem, essa questão de dizer que o evolucionismo é ciência e que o cristianismo é crendice, ou melhor, que o criacionismo é crendice, não é uma afirmação. Desculpa parar o pastor muito rápido, mas não é uma correção boba. É de verdade. Criacionismo não é uma crendice. Criacionismo é uma crença dentro de uma linguagem mitológica, e mitológica não no sentido de que é mentira, mas no sentido da linguagem, no sentido de histórias que explicam o mundo. E o design inteligente é uma pseudociência. Por que é uma pseudociência? Porque ele utiliza fatos isolados da ciência, mas não tem fatos, não tem nada experimental que prove o design inteligente. E, de novo, eu acho que, com alguma certa razão, pessoas como o Eberlin, como o Rodrigo, como o Pastor, devem ter se sentido muito atacados por evolucionistas ou por biólogos que são meio chatos, são meio escrotos, como Richard Dawkins e tudo mais. Mas, de verdade, o falar pseudociência não é uma agressão. Não é um falar que não existe Deus. Pseudociência é só um título que se dá a teorias que não têm comprovação científica. Por exemplo, a homeopatia. Quer dizer que eu vou. Não use homeopatia? Nunca mais tome homeopatia? Não, cara. É só tô te dando uma informação. Só tô falando, cara, a homeopatia não tem comprovação científica. Agora, o que você vai fazer com essa informação? Aí é sua conta e risco. Mal não vai te fazer, não tem nenhum remédio homeopático que faz mal, né? Mas é só pra te falar, ó, homeopatia não tem comprovação científica. Design inteligente não tem comprovação científica. Porque nós não temos uma comprovação científica de que existe uma divindade. Comprovação científica, o que eu estou querendo dizer? Não dá pra mim provar laboratorialmente, não dá pra mim provar na realidade, você falar, tá aqui Deus, provei Deus. Não. A gente tem experiências individuais que são importantes para essas pessoas, são importantes para o coletivo, mas não entram dentro da metodologia, é só isso, sabe? É só isso, não entram dentro da metodologia. Mas você tem experiências pessoais, você tem experiências coletivas, você tem uma cultura cristã, você tem igrejas cristãs que todas elas têm o seu valor social e têm o seu valor para a vida das pessoas e para o coletivo. Mas não é uma agressão. Por favor, eu espero que a gente consiga entender que não é uma agressão. A gente consiga. Eu entendo que existe muita mágoa por conta desses caras que falam muito mal de religião, por esses ateus que falam mal de religião, que geralmente estão associados com ciência, como Richard Dawkins. Mas
Acho que dá pra entender que o Dawkins não é a ciência, o Dawkins não é a biologia, e que nós temos muitos biólogos sérios, respeitosos, muitos biólogos religiosos, muitos biólogos têm as mais diversas crenças. Como o próprio Pirula já fala, se você for ter aula numa faculdade de biologia, você vai ver que a minoria dos professores é ateu, muitos professores são cristãos, são evangélicos, são católicos, são espíritas, têm crenças variadas, são teístas, são gnósticos, uma porcentagem é ateu, e não deixe levar, não fique com essa mal imagem da biologia por nomes como o Richard Dawkins, por exemplo, que tem muitas falas babacas. A gente tem que concordar que o Dawkins ele faz um desserviço na maneira de, não na ciência dele, mas na maneira de comunicação dele. Tem pessoas muito mais respeitosas por aí. Informação que merece. Desculpa, cortando de novo. Mas eu acho que é importante. É igual, eu até falei no vídeo lá dos argumentos anedóticos, é igual eu pegar e falar que todo pastor é escroto por conta do André Valadão falou, tá ligado? Eu não vou tratar todos os pastores como escroto porque o André Valadão foi escroto numa pregação, ou porque o Silas Malafaia foi. Todo o crédito. Não é bem assim a verdade dos fatos. O criacionismo não é artigo de fé, o criacionismo não é artigo de ciência, o criacionismo não é artigo de fé e de religião, o criacionismo é artigo de ciência. Nós temos 4 ideias básicas que hoje são aplaudidas como verdades científicas, mas que não têm a evidência das provas, né? Por exemplo, você tem a ideia grega de que a matéria é eterna. Não, a matéria não é eterna. A matéria foi criada. A matéria foi criada. Eterno só Deus o é. Está lá em João 1,3, algo muito importante. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Segunda tese é a tese da geração espontânea, que o mundo pariu a si mesmo, deu origem a si mesmo. Não, o mundo não chamou a existência a si mesmo. Ele não gerou a si mesmo, ele não surgiu de moto próprio. Terceiro, a ideia... Mas ninguém defende essa ideia, sinceramente, pastor. Inclusive a geração espontânea na Terra, inclusive já foi até... Tô falando da vida na Terra, né? Pasteur já fez experimento lá sobre isso e caiu a geração espontânea na Terra. Agora a geração espontânea do universo, ninguém defende. Eu recomendo, um dos melhores vídeos que tem no YouTube sobre Big Bang é do Ciência Todo Dia. Cara, é sensacional. Foi o vídeo que realmente me ajudou a entender. Porque eu mesmo tinha muitas dúvidas do que era a hipótese do Big Bang. Tá ligado? E é o modelo do Big Bang. E é o vídeo que, cara, mais didático possível. E no próprio modelo do Big Bang não se sabe o que tinha antes. A própria ciência admite sua ignorância. Não se sabe o que deu start. Não se sabe. Tem um período ali antes do Big Bang e até um período depois do Big Bang que a gente faz ideia do que era, parceiro. Como que isso desprova a existência de um Deus, por exemplo? Não desprova e nem prova, tá ligado? Não desprova e nem prova a existência de nenhuma divindade. A física não fala que surgiu do nada. A física fala, surgiu. Olha, eu consigo apontar o meu telescópio para o espaço infinito e consigo ver que surgiu. Pô, surgiu o universo. E o universo está se expandindo. A física, olha, observa isso e fala, ó, o universo surgiu em algum momento. A gente sabe como? Mínima ideia. E ele está se expandindo. E é isso. Da mega explosão cósmica casual, que o mundo surgiu mediante o Big Bang. Eu já falei que não é assim, né? Não é casual, ninguém fala que é assim. E não é uma explosão. Na verdade, é uma expansão da matéria. No modelo do Big Bang, toda a matéria estava contido num ponto. E essa matéria está se expandindo pelo universo. E está formando todas as outras coisas. Não é uma explosão, tá bom? Os que falta também, evidência das provas aí. Porque, veja você, a desordem não produz a ordem. O caos não produz o cosmos.
Uma explosão casual não produz um universo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão cirúrgicos. Por exemplo, por que nós estamos aqui no planeta Terra? Foi uma explosão casual que nos deixou aqui? Ou nós acertamos na loteria milhares de vezes? Ou tem um plano nisso? Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Por exemplo, se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Ou mais perto. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Acaso? Não. Plano. Plano do Criador. Por exemplo. Então, com todo respeito, pastor, é questão de fé, entendeu? E não é menor. Por que as pessoas ficam com tanto medo de falar que é questão de fé como se fosse algo menor? A fé não é menor nem maior que a ciência. A fé é um fenômeno humano, da sociologia humana. É questão de fé. Como você prova isso cientificamente? Não tem como. Se você conseguir apresentar um tratado, tudo bem. Mas não tem como provar. Entende? Como que você prova isso cientificamente, que a gente foi deixado aqui propositalmente? Não tem como provar, questão de fé. E não é menor. Não é menor, pelo amor de Deus. Não é um fenômeno humano menor. Inclusive, os dois podem se comunicar. Você pode acreditar nisso e, ao mesmo tempo, acreditar nas explicações que a ciência tem, porque esse raciocínio não anula um ao outro. Esse raciocínio pode complementar um ao outro. Isso não desprova a sua fé em nenhum ponto. Pode ir com tranquilidade. Em nenhum ponto você vai ter que abdicar da sua fé. De verdade, eu acho que já falei isso no vídeo do Eberlin e falo isso de novo, sem medo de soar repetitivo. Acredito que é um conflito falso. É um conflito artificial. É um conflito que, sinceramente, não deveria existir na minha visão. Porque em nenhum momento ciência anula fé e fé anula ciência. Sabe? Isso, nem é eu que tô, nossa, ideia revolucionária. Não. Cara, grande parte do que a gente tem na ciência moderna foi feito por homens, como o próprio Evelyn gosta de falar, né? Homens de fé, né? A ciência medieval toda. As leis da genética. O que seria da genética se não fosse Mendel, que era um monge? O que seria de nós sem vários médicos que eram de monastérios e tudo mais e ajudaram a escrever tratados médicos? Eu acho que é um conflito artificial no sentido de que ele não tem razão de ser. Você sabe que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias seriam de lixo, a vida seria impossível. Foi uma explosão casual que deixou a Lua na sua órbita ou foi um plano do Criador? Eu diria a você o seguinte, Vilela, seria mais fácil acreditar que alguém jogando 1 bilhão de letras no espaço e elas caíssem como uma grande enciclopédia do que eu acreditar que uma explosão casual produziu o universo. Estimado hoje em torno de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Em outras palavras, se eu voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade eu demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra. Isso é casual? Ou foi feito por um criador onipotente? Por exemplo, a terceira ideia do evolucionismo. Charles Darwin, em 1859, lançou o seu livro Origem das Espécies em Londres. O livro Origem das Espécies tem em torno de 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos, 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 suponhamos. Falta evidência das provas. De novo, o mesmo erro que o Eberlin comete, que muitas pessoas do design inteligente cometem, de pegar o Darwin e falar que o evolucionismo começou e terminou em Darwin. Não, gente. O Darwin, ele não começou o evolucionismo e ele nem terminou. Teorias evolucionistas já existiam antes do Darwin e teorias evolucionistas foram desenvolvidas a partir do que o Darwin falou e a gente já está muito longe do Darwin. Inclusive, a gente nem fala mais darwinismo. Se fala teoria sintética da evolução.
Por quê? Porque, por exemplo, o Darwin não tinha acesso a conhecimento genético, o Darwin não tinha acesso à quantidade de fósseis que nós temos, o Darwin não tinha acesso a um monte de questões que a gente sabe de divisa genética, de seleção sexual e de tudo mais. O Darwin ajuda muito, ele constrói um bastião e ajuda muito com o livro Origem das Espécies, e ajuda muito, coitado, esquecem, do Wallace, mas com uma coisa que sim, que é uma hipótese que ele coloca muitos argumentos, não é suponhamos, que é a hipótese que hoje a gente já sabe, a gente consegue comprovar já, da seleção natural das espécies através de mecanismos de seleção, que a gente já consegue provar e consegue observar já. E esse paper foi apresentado junto com o Wallace, por quê? Porque o Darwin e o Wallace perceberam a mesma coisa separadamente. O Darwin e o Wallace não pesquisaram juntos. O Darwin e o Wallace viajaram o mundo através de expedições e eles tiveram as mesmas observações sobre as espécies. Já acontece aqui no canal. O Darwin observou tentilhões, uma espécie de aves, e o Wallace fez uma observação com várias outras espécies. A gente consegue ver a seleção natural em processos de microevolução, por exemplo, como a gente viu, infelizmente, eu gosto de deixar cravado porque é um exemplo recente na nossa cabeça, com o coronavírus. O coronavírus, através de pressões de seleção, ele sofreu mutações para escapar, por exemplo, da imunidade. Então a gente teve casos de pessoas, a gente tem hoje, até hoje, em reinfecções. Então, o coronavírus, ele gerou várias subespécies através de mutações que contaminam as pessoas, certo? A gripe muta todo dia. A gente tem o caso das superbactérias, não sei se já ouviram, mas o que acontece? São bactérias que são selecionadas por conta dos antibióticos. Então, dentro das bactérias, eu tenho várias características, vários genes, certo? E existem algumas mutações de bactérias que são imunes ao antibiótico. O que acontece? Essas bactérias que são imunes a antibióticos, elas sobrevivem. As bactérias que não são, morrem. Essas bactérias que sobrevivem ao antibiótico conseguem se reproduzir mais porque as outras morreram. E elas ficam vivas e geram descendentes que são imunes a antibióticos. E isso é um exemplo de microevolução. A gente tem exemplos de evolução através de fósseis intermediários. Nós temos fósseis intermediários das baleias, por exemplo. Quer ver? Eu posso mostrar aqui fósseis intermediários. A gente tem fósseis intermediários. Deixa eu achar a imagem para mostrar para vocês. Ó, vou mostrar aqui. Eu tô abrindo no outro navegador. Abrindo outro navegador para não. Ó, a gente tem esse fóssil intermediário que a gente descobriu. Oh, cadê meu mouse? Meu mouse sumiu, gente. Meu Deus. Meu mouse sumiu, cara. Eita, poxa. Meu mouse sumiu bem no React. Não é possível. O meu mouse sumiu de verdade. Pode parecer que eu tô fazendo meme, mas meu mouse sumiu. Não, eu fechei a página do React. Ai, meu Deus do céu. Putz, grila. Agora que eu fechei a página do React, meu mouse voltou. Não é. Não é. Caramba. Sacanagem de eu querendo me derrubar, hein? Será que eu falei alguma heresia? Onde que ele parou? Isso é casual? Verbos no futuro do... Esse aqui. Verbos no futuro do subjuntivo. Eu não manjo português, eu nem sei o que é futuro do subjuntivo. Todo respeito. Então, o que a gente achou? A gente tem uma questão de órgãos vestigiais, né? Que são órgãos. Aqui é o esquema de uma baleia, né? Que são órgãos que não possuem mais função. Por exemplo, o ser humano tem uma protuberância, alguns ainda têm, no cóccix, que não tem função nenhuma e provavelmente era de um rabo primordial que a gente tinha de um parente primata. A gente tem vários, o dente do siso, a vesícula não, né? Apêndice, órgãos que não têm mais função, mas poderiam ter função num antecessor. A baleia tem isso também, né? Tem esse osso pélvico que a gente não sabia qual era a função, certo? Não sabia
qual era a função desse osso pélvico da baleia. O que aconteceu? A gente achou fósseis de um carinha que também tem esse osso pélvico. A gente achou fósseis de um carinha que também tem esse osso pélvico ancestral, certo? Igual das baleias. Eu quero achar outra imagem, que é o que tem o osso pélvico que usa esse osso pélvico, né? Eu não tô achando agora, eu devia. É que eu não. Pra você ver que eu não tinha preparado isso aqui, né? Senão, se eu soubesse que ele ia falar disso, eu já tinha trazido essas imagens certinho. Porque são 3 imagens, eu só achei 2 das 3 imagens, né? Mas eles têm esse osso pélvico primordial. E a gente achou fósseis que possuem também esse osso, mesmo osso pélvico, exatamente igual à estrutura da baleia. E a gente achou fósseis dos animais que utilizavam esse osso pélvico. Por quê? A baleia é mamífero. Então a maioria dos mamíferos são terrestres. Então o que aconteceu com a baleia? Foi uma evolução onde de um animal que foi para a terra e depois voltou para o oceano, para o mar. Então os ancestrais da baleia, esse osso pélvico, ele era utilizado para eu ter membros locomotores ali. Quando a baleia volta, isso aqui eu tô falando milhões de anos, então eu tenho várias espécies, não acontece do dia para noite. Quando a espécie volta para o mar, esse osso pélvico perde a função, porque agora eu tenho nadadeiras, estruturas ósseas natantes e não estruturas ósseas que são locomotoras, né? Então, aqui, achei. É desse bichinho aqui, ó. Eu não estou errado, é desse cara aqui, ó. Esse mesmo osso pélvico, tudo bem? Então, esse era o cara que tava na terra. Daí ele começou a ir para o mar. Daí ele perde a estrutura locomotora, começa a ter a nadadeira. Depois de milhares de anos, né? Que ele vai da terra para o mar. Ele continua com esse osso pélvico aqui. E depois se torna isso aqui um osso pélvico vestigial nas baleias que já estão totalmente adaptadas a estruturas aquáticas. Eu queria mostrar uma imagem. Eu vou perder um tempo aqui, qualquer coisa eu uso a magia da edição para me ajudar. Mas eu vou perder um tempo aqui achando uma aula que eu tenho. Se eu não me engano, eu tenho exatamente a imagem comparada aqui. Nem demorei tanto. A aula chama Evidências da Evolução. Deixa eu ver aqui. Aqui, parceiro. Aqui. Aqui, ó. Vou projetar para vocês. É uma aula que chama Evidências da Evolução. É aqui, ó. Será que eu coloco full screen pra vocês verem? Aqui, ó. Isso aqui foi tirado de um livro didático de evolução. Eu esqueci o nome desse livro didático. E você tem aqui, né, a baleia contemporânea, tem esse osso pélvico, essa estrutura pélvica, que é achada no Baleosaurus isis, de 380 milhões de anos, e que também é achado no Ambulocetus naturis, de 50 milhões de anos. Então temos, esse aqui era terrestre, esse aqui começa a ser marinho, e esse aqui é a baleia que a gente conhece, né? Então você tem esses órgãos vestigiais e tudo mais. Aqui na aula eu também mostro questão de fósseis e tudo mais, também questões de genética, categorias, características homólogas, ou seja, a embriologia nos mostra que nós somos semelhantes uns aos outros, né? Se você for ver o desenvolvimento do feto, ó como é parecido, principalmente o começo. O que isso indica? Isso indica uma ancestralidade, indica que tanto a cobra quanto o ser humano pertencem a uma ancestralidade comum, né? A gente tem as características homólogas, ou seja, os ossos, por exemplo, dos mamíferos aqui, ó, tá vendo que a gente compartilha muitos ossos juntos? Então, ó, o rádio tá nos 3, os ossos do carpo tá nos 3, os ossos do metacarpo estão nos 3 animais, no morcego, na toinha, no cavalo, na topeira e no humano. Ou seja, isso tudo junto. Então, ossos que são iguais, embriologia que são ossos que são iguais, embriologia que é parecido. A semelhança genética
entre um homem, um homem que é primata, um Homo sapiens, com um cão, com a ave, com a rã. Todas essas semelhanças genéticas, essas evidências fósseis juntas, nos ajudam a entender a evolução. De novo, a evolução não parou no Darwin e não começou no Darwin. A evolução é um processo constante. Tudo isso são evidências que a gente tem da evolução. A gente tem muitas evidências. Aqui é um exemplo que eu tenho de microevolução. É uma evidência de como esse carinha aqui evoluiu através de uma pressão de seleção alimentar. O que que foi? Esse carinha, ele evoluiu por conta do formato do fruto. Antigamente, a espécie desse carinha, ele só se alimentava desse fruto de trepadeira balão. Então, o que que acontecia? Ele tinha um aparato bocal muito grande para conseguir perfurar esse fruto. E os animais que nasciam com aparato bocal menor não conseguiam sobreviver e não conseguiam se reproduzir como os que tinham aparato bocal maior. Então, mas o que aconteceu? No começo da década de 20, se eu não me engano, ali nos Estados Unidos, na região que esses bichinhos vivem, que é lá na Flórida, agricultores começaram a desenvolver esse fruto aqui, que é menor, ele é ornamental, é a mesma espécie, mas o formato é menor. E o que isso gerou? Os animais que tinham uma variabilidade genética, que tinham aparatos bocal menor, ou seja, aquele narizinho menor, começaram a conseguir sobreviver, a se reproduzir e a passar os seus genes adiante. E o que aconteceu? A gente teve uma separação de meio que uma divisa artificial. É a mesma espécie, mas existe uma região que é onde está esses alimentos selvagens, onde os animais têm um tipo específico de bocal, e na fazenda, nos lugares onde os agricultores desenvolviam esse fruto menor, ficou circunscrito os animais com bocal menor. Ou seja, a gente teve uma divisa ali, a gente teve um processo evolutivo através da seleção natural da característica. Qual que é a seleção aqui? O tamanho do aparato bocal. Qual que é a pressão de seleção? O tipo do alimento, né? Então, pesquisadores começaram a perceber, né, que dependendo da região e dependendo do fruto que era produzido, você tinha um tamanho do comprimento bocal diferente, né? Então, aqui você tem o tamanho da questão da vagem plana e da vagem do balão, né? Então, percebe que não é o Darwin lá na origem das espécies. E, de novo, não tô querendo ser pedante. Não tô querendo desrespeitar a fé do pastor em nenhum momento. Mas é que isso é um argumento que volta e, sinceramente, não é muito bom. Remete a uma falta de vontade de tentar entender que a ciência evoluiu. Então, assim como eu acredito que, por exemplo, cientistas e ateus têm que entender que a teologia não parou na Idade Média, eu acho que seria de bom tom, seria interessante para todo o debate como um todo, a galera do design inteligente entender que a biologia não parou no Darwin, a evolução não parou no Darwin e não terminou nele, nem começou nele, a evolução, teorias, a gente pode, na teoria do conhecimento, na epistemologia, a gente tem proto-teorias evolucionistas na Grécia Antiga lá com Anaximandro. A gente tem pessoas antes do Darwin, a gente tem o Conde Buffon, a gente tem o próprio Lamarck, que depois foi desacreditado, e hoje em dia a gente tá vendo que ele não tava tão errado assim. Então, coitado até do Darwin, né? Pegam muito pé do Darwin. É tipo Mas é isso, vamos o continuar. subjuntivo, suponhamos. Falta evidência das provas. Robustos cientistas do passado e da atualidade são criacionistas. E deixam claro, pela ciência, de que existe sim um planejamento. Existe sim um plano que é perfeito. Por exemplo, imagine você estar usando óculos. Você já imaginou se o seu nariz fosse voltado para cima? Você morreria afogado na chuva. Exato. Você não teria condições de usar óculos.
Você já pensou se a boca fosse nos pés? Realmente. O nosso corpo, por exemplo, até a década, até o século passado, Eu já falei isso lá no vídeo do Evelyn e eu volto a falar. Se a gente vai ir pra questão natural, você não vai gostar da onde a questão do natural vai chegar. Porque você vai chegar que homossexualidade é natural. Você vai ver que o corpo não é tão perfeito assim. Pra que a gente tem apêndice? Por que o ser humano do sexo masculino faz xixi no mesmo órgão que tem atividade sexual? Isso é perigosíssimo, teoricamente. Porque você pode ter contrair doenças no mesmo órgão excretor ou órgão sexual. Então, essa questão do. É uma máquina perfeita e é natural. Aí a gente vai chegar. Se você pegar todo o pacote, não vai chegar onde você quer. Então, cuidado. Tem a questão da falácia naturalista e da falácia científica, né? De tipo, nem tudo que é ciência nem tudo que é bom é científico e nem tudo que é. Eu me confundi tudo. Mas acho que deu pra entender, né? Falácia naturalista. Se é natural, é bom, se é perfeito, então deve ser feito e tudo mais. Mas não é por aí, sabe? Porque se é perfeito assim, por que tem animais que comem em algumas atividades de estresse, comem os próprios filhos antes que eles possam nascer? A gente pode ficar aqui 1 hora falando de questões que não vão encaixar, entendeu? Por isso que de novo, é uma briga artificial, gente. Sinceramente, a gente não devia brigar por isso. Essa briga fé e ciência, ciência e fé. Não sei. quando se falava de evolucionismo, não se tinha todo o avanço da ciência, da genética, por exemplo. Você sabe Exatamente. que Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas do século passado. Ele descobriu que você e eu temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Cada uma dessas células tem 1,70 m de fita DNA, onde são gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos. Se você pegar a fita DNA do seu corpo e espichá-la, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA. Você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde o Dr. Loy vai afirmar que código... E os animais também têm esse DNA, inclusive, esse DNA nos mostrou que 98% do nosso DNA é parecido com o de um chimpanzé. A gente tem o DNA parecido com o das plantas, dos fungos. O que, de novo, sustenta a teoria evolucionária de que temos um ancestral em comum. Compartilhamos um ancestral em comum. Códigos de vida não se originam de uma explosão, nem de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em nós pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E esta é uma verdade irrefutável. Só que não é científica, pastor, com todo respeito. É da sua fé. E como eu falei, a sua fé não é menor do que nenhum conhecimento. Nunca deixem que falem isso. Mas não é uma verdade científica, com todo respeito. E é só uma questão de método, sabe? E a sua fé pode se relacionar com a ciência. Você pode usar a ciência, tipo... Cara, não é maravilhoso saber que Deus fez eu da mesma matéria de que todos os seres vivos? Não é maravilhoso saber que o Deus que criou a matéria viva criou todos os seres vivos com essa mesma matéria e com semelhanças? Não é bonito entender qual que é o processo? Porque, por exemplo, qual que foi o processo que Deus utilizou para criar a vida? Não é bonito saber isso? Não é interessante? Olha como Deus criou a vida. Ele criou a partir de uma célula e através de processos que a gente descobriu de endossimbiose, essa célula se fundiu com outra célula e foi desenvolvendo, e primeiro na água e depois foi para a terra e desenvolveu. Cara, não tem beleza nisso? Não é bonito isso? E isso de alguma maneira contraria a sua fé? Na minha visão, eu acho que não, porque como Deus é todo poderoso, ele tem poder para fazer desse jeito. E ele nunca explicou como ele fez. Ele nos deu condição de entender como ele fez.
Olha que bonito, sabe? Olha que poético. Tipo, porque o Gênesis não é um livro para te explicar como foi feita a vida. O Gênesis tem outro propósito, né? Uma proposta pedagógica, uma proposta de ensino, que é sagrada pro cristianismo. Mas é uma outra proposta, não tem nada errado com isso. Mas, ao mesmo tempo, ele nos deu a inteligência para descobrir como que ele fez, cara. Não é bonito? Não seria bonito essa visão? Eu tô sendo maluco? Ou tô sendo herético? Cara, a gente tá descobrindo como ele fez, cara. A gente tá descobrindo como o universo foi feito. E a gente tá descobrindo os parâmetros, qual foi os elementos químicos que ele usou para criar, cara. Olha que bonito, olha que avanço científico maravilhoso. E graças à inteligência que Deus nos deu, a gente consegue criar vacina para uma pandemia gigantesca em menos de um ano. Olha que. Por que não ver por esse lado, sabe? De verdade. Eu acho um lado tão mais bonito e menos belicoso, sabe? Porque gera menos sofrimento, gera menos conflito, gera harmonia entre as linguagens científicas e religiosas. Muito tópico? Sei. Responde aí no comentário. Vou farmar comentário no meio do comentário da reflexão do nada, né? YouTube, né? Irrefutável. A ciência prova isso. Então, a biologia hoje não está engatinhando como na época do século XIX. Ela está desenvolvida. Mas o Big Bang, não dá para encaixar tudo isso que você falou. O grande aspecto eu sei a sua pergunta. Como é que Big Bang ser originado por Deus. Como é que fica a questão do evolucionismo teísta? Ok. Então veja bem, nós temos grandes autoridades hoje que defendem essa tese, alguns evangélicos também. O grande problema, Vilela, é o seguinte: primeiro é que chamar de ciência é complicado, porque ciência é uma coisa que você prova, não tem prova. É suposição. Eu não sou a maior autoridade, mas eu mostrei que tem umas provas aí. Inclusive, se vocês quiserem, a gente faz até uma aula de evolução gigantesca aqui, mostrando, explicando. Aqui é um react. Eu falei bem rapidamente e tentei ser mais didático possível, mas, pastor, tem muita prova. Muita prova. Bastante prova. Um caminhão de prova. Tem prova. Vai por mim. Ah, mas falsificou. Tem falsificação também no caminho. O Evelyn fala dos. Tem. E como que ele descobriu que é falsificação? Através do método científico. E veja, eu não sou o maior entusiasta e fã da ciência positivista, não. Não é sobre defender a ciência. Eu acho que a ciência tem que ter um monte de reforma, um monte de coisa. A ciência tem que ser mais abrangente, não me entenda errado, mas não é assim que a gente reforma a ciência, né? Porque esse método que tem que ser ampliado e revisto gerou muitos frutos, muitos frutos e muitos frutos científicos na evolução. Quando o cara lá fala que nada faz sentido na biologia através da ciência, pode te parecer meio prepotente. Nada faz sentido na biologia se não for a luz da evolução. Pode parecer meio prepotente, pode parecer meio bobo. Mas quando você estuda a fundo, você entende por quê. Porque a evolução, a ancestralidade, nos mostra como surgiu a biodiversidade. Então, é o ponto matriz. É como se eu falasse, nada faz sentido na matemática se não for através dos números. Entende? Porque a gente descobriu o quê? A evolução não é sobre a origem da vida. A evolução é para tentar explicar a origem das espécies, da biodiversidade. Porque a gente pode fazer uma pergunta, que eu incentivo meus alunos a fazerem também. Por que todos os animais não são iguais? Por que todas as plantas não são iguais? Por que todos os seres vivos não são iguais? Por que os seres vivos da mesma espécie não são iguais? Sacou? Entendeu onde eu quero chegar? Por quê? Por que não é igual? Por que não é tudo igual? Por que não é toda a mesma espécie? Por que não é um planeta com todas as mesmas plantas? Assim, a evolução tenta responder isso. E, cara,
com todo respeito, ela responde. Ela nos mostra por quê. Ela fala sobre mutação, sobre seleção natural. É porque as espécies passaram por pressões de seleção diferentes. As espécies passaram por mutações diferentes. As espécies passaram por divisas genéticas diferentes. As espécies se alimentaram de alimentos diferentes e isso formou características diferentes. As espécies tiveram que sobreviver porque tinha uma espécie que competia mais que diferente. Entendeu? Cara, então é uma briga meio artificial. Desculpa ser redundante e repetir isso 3.000 vezes, mas é porque eu acredito genuinamente nisso. Suposição. As provas estão do lado do criacionismo e não do evolucionismo. O problema é que eu creio nisso. É que não tem como Deixa eu complementar minha frase. Eu entendo o seguinte, que a Bíblia corretamente interpretada... Você crê nisso, e é bonito, e é poético, e tem valor, e tem capital, e tem tudo. Tem valor cultural, tem valor individual pra você. Não é menor que a ciência. Pode dormir em paz. Pode ficar tranquilo, que não é menor que a ciência. Só que não é ciência. Com todo o respeito do mundo. E a ciência corretamente entendida não entra em rota de colisão. Também acho. Porque as duas têm o mesmo autor, que é Deus. Nós não podemos provar Deus, mas podemos provar o criacionismo. Como? O que nós cremos pela fé não é que o mundo foi criado. O que nós cremos pela fé, e está lá em Hebreus, eu vou ler para você. O que nós cremos pela fé não é que o mundo foi criado. O que nós cremos pela fé é que o mundo que foi criado por Deus. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então, não sei se respondi a pergunta do Mateus. Com todo respeito, pastor, eu acho que não respondeu, porque acho que o intuito dele era saber outra coisa. Ele é um cara que provavelmente tá com conflito. E muitas pessoas que vão pra ciência sentem conflito porque querem ir de volta pra igreja, mas não acham um ambiente amistoso pra eles. E eu não tô falando ambiente amistoso de pessoas que acreditam em evolução, mas um ambiente que vai falar contra a ciência, um ambiente que vai bater na ciência, um ambiente que vai tratar a ciência como inimiga. E o Mateus provavelmente entendeu que ela não é inimiga, né? Mas é isso. Ficamos por aqui, mais um vídeo. Se você gostou, se você curtiu, não esqueça do seu like, do seu comentário, do seu compartilhamento, me ajuda muito. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima.